Estamos ao vivo para todo o YouTube. Também para o Instagram. O pessoal do Instagram insiste em ficar aqui, a gente colocou um pouquinho para eles também. Para eles não ficarem muito perdidos o que é que está acontecendo. O pessoal do Instagram já está ciente que precisa depois migrar para o YouTube. Tá bom. Como que vocês estão? Sejam bem-vindos. Esse é o evento de reabertura do curso Formação para Casais. Eu queria conversar com vocês. Eu tenho certeza que a maioria dos que estão aqui, a grande maioria dos que estão aqui para poder restaurar seus casamentos. Ou para fazer com que o seu casamento dê certo. Talvez ele não esteja lá essas coisas, talvez ele esteja indo pro buraco. Faz o seguinte, se você está nesse grupo, fica quietinho aí, espera mais um segundo. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Se você não é desse grupo, faz o seguinte, pega e encaminha agora essa live para quem você sabe que precisa. Um pai, uma mãe, um primo, uma tia. Encaminha, manda um coraçãozinho junto e fala, assiste por favor. Assiste, eu tenho certeza que você vai gostar. Alguém que esteja passando por um processo de traição matrimonial, alguém que esteja passando por uma dificuldade no casamento, faz isso. Começa fazendo nessa noite um ato singelo de caridade. Eu tenho certeza que essas palavras vão poder ajudar essas pessoas, não por mim mesmo, mas porque ao longo de anos eu construí a forma concreta de poder resgatar casamentos, ou de poder fazer um casamento dar certo de verdade, sem que ele tenha que ser um verdadeiro inferno dia após dia. Encaminhe isso aí para todo mundo. Presta atenção. Deixa eu falar com vocês, deixa eu conversar com vocês sobre esta coisa tão complexa chamada casamento. Sobre essa coisa tão dificultosa chamada casamento. Eu sou o Dr. Jorge Rodrigues. Eu tenho vários anos de consultório, de psiquiatria. Sou psiquiatra por profissão. E há muitos anos eu tento entender o comportamento humano. Há vários e vários anos eu tento entender como que o ser humano funciona de fato. E eu cheguei a uma conclusão. De todas as formas que a gente tem de abordar o ser humano, existe uma que talvez seja a melhor possível. É quando o ser humano ele se enxerga dentro de uma coisa chamada biografia. Biografia é, sobretudo, a história que ele vai contar da própria vida. Todo ser humano, ele tem a sua história colocada dentro de uma espécie de livro. Como se a cada dia que passasse eu escrevesse uma nova página desse livro. Essa é a forma concreta, inclusive, que nós temos de fazer com que as pessoas percebam num processo terapêutico de cura de depressão, de cura de ansiedade, de cura de um borderline, de cura de um transtorno dissociativo, de cura de um transtorno histérico, de cura de um processo até de transtorno bipolar. Essas pessoas, elas precisam estar incluídas dentro de uma biografia, dentro de uma história. Elas precisam se enxergar dentro de uma história. O ser humano é um ser biográfico. É um ser que conta uma história. Eu quero contar, inclusive, uma história para vocês hoje. Imaginem o seguinte. Eu não vou entregar o nome dessa pessoa agora. Mais tarde eu falo o nome dela. Mas imaginem um jovem. Imaginem um jovem que quis contar a sua história. Ele, ao longo de alguns anos, ele percebeu que ele precisava, de alguma maneira, ser alguém. Ainda na sua adolescência, ele percebeu que precisava ser alguém. Então ele se decide por contar a própria história. Ou seja, ele começa a perceber que tudo aquilo que ele fazia de relevante era colocado numa espécie de livro. Como se eu estivesse escrevendo um diário todos os dias. Acontece que existem algumas páginas da nossa história que não podem ser contadas. Existem algumas páginas da nossa história que, ao final daquele dia em que eu termino de escrevê-la, é como se eu pegasse aquela página, arrancasse ela e jogasse fora. Jogasse fora. Já passaram por isso? Sabe aquele dia em que você está desesperado para ficar... Você está na adolescência ainda, você está desesperado para ficar com um rapazinho? E de repente você arma tudo para que aquilo dê certo, para que aquele encontro funcione. E aí você finalmente consegue se encontrar com aquele menino. E aí ele dá um beijo ruim, ele tenta passar a mão em você. Você odeia aquilo, né? Ou seja, você acaba rechaçando aquilo. É uma adolescente ainda. E de repente você volta chorando para casa. Você criou uma expectativa sobre um momento que parecia ser muito bom. Só que aquilo foi horrível.
Como se você chegasse na sua casa e pegasse aquela página do dia e arrancasse ela e jogasse fora. Já teve aquele dia na sua vida onde você está péssimo? Você vai para um bar, você enche a cara, bebe tudo aquilo que tem direito, não se lembra nem como é que você volta para casa ou como é que você foi parar na cama. Já tiveram esses dias também? Aquele dia de porre? Pois é, esses dias às vezes acontece. E no dia seguinte, a primeira decisão que nós temos, não sou só eu ou você, qualquer um de nós, vai olhar para o dia anterior e falar, essa passagem aqui, esse dia, esta folha não merece ser contada. Então tu pega mais uma folha desse livro da tua vida, arranca, embola e joga fora. E é normal. Todos nós faremos isso em algum momento. Todos nós temos histórias, dias, certas coisas que nós vamos arrancando da nossa biografia e vamos jogando fora porque simplesmente aquilo não cabe na história da tua vida. Não cabe numa história que você decidiu contar. Acontece que de todas as histórias que nós decidimos contar na nossa vida, existe uma história que ela ganha um capítulo especial. No fundo, é como se ela fosse a história principal desse livro. Essa história chama-se casamento. Quando eu falo casamento, não estou falando só o casamento religioso, estou falando assim, duas pessoas que resolvem se entregar plenamente uma a outra e falar, você é meu e eu sou sua. Quando a gente toma essa decisão, é como se nós colocássemos toda a nossa biografia à mercê de um novo movimento. Um movimento dedicado a uma pessoa que não seja só eu mesmo. Isso é um casamento. Isso é um casamento. Sabe o que é o problema? A maioria das pessoas entra num casamento sem entender isso. Sem entender que um casamento é fundamentalmente uma entrega biográfica. É como se você, ao longo daquelas páginas que você vinha escrevendo, você pegasse aquela pena e colocasse na mão de outra pessoa para que escrevesse junto com você. A partir daquele exato momento, já não é só mais você que desenha aquilo, essas letras e esses traços, mas alguém que segura na tua mão junto contigo para que vocês vão escrevendo isso. E escrevem no teu livro e no dela. Eu disse para vocês que eu ia contar uma história de um jovem. Um jovem que, num dado momento de sua vida, resolveu escrever a própria história. Ele percebeu que ele precisava ser alguém nessa vida. Ele não queria ser só mais um para a conta. Presta atenção, algumas pessoas nós os chamamos párias. Algumas pessoas simplesmente passarão o restante da vida sem querer ser de fato ninguém. São pessoas que vão passar por esta vida tentando ser invisíveis. São pessoas que vão passar por essa vida tentando jogá-la fora o tempo todo. São aqueles famosos hedonistas. Aqueles hedonistas irrecuperáveis, quase assim. São aqueles que estão decididos a não ter relevância nenhuma neste mundo. Para esses, infelizmente, não tem como eu falar hoje. Para esses, infelizmente, não tem como eu falar. Contudo, a maioria de vocês, talvez alguns aqui ainda pensem que sejam tanto quanto hedonistas, párias na vida. Mas não são, não. Não são. Em algum momento você já quis escrever a própria história. Em algum momento você já quis escrever de alguma maneira essas páginas que teriam alguma relevância na vida. Na tua vida, na vida das outras pessoas, na vida da tua família. Isso aqui que eu quero chamar a tua atenção. Esse jovem, ele quis escrever a própria história. E querendo escrever a própria história, ele se encontrou com a possibilidade do casamento. Ele encontrou uma bela mulher e disse, bom, talvez seja aqui onde eu devo amarrar meu burro. Ele começa a conversar com ela, aquela conversa flui, com que num lampejo, logo eles já estão noivos, e um simples estalo estão casados. E no começo o casamento maravilhoso, muito fácil de ser lidado, muito tranquilo de ser tocado. Afinal de contas, é gostoso estar junto daquela pessoa. Quando eu falo gostoso, eu preciso ser claro e nítido com o que eu estou falando. Tem desejo sexual. É claro, ele se sente absolutamente atraído por aquela mulher. Então fica fácil dele começar a contar a história dele a partir daquele momento junto com ela. Acontece que, num dado momento,
aquelas páginas que estavam sendo escritas a duas mãos, de repente ele pega na mão dela e tira do papel. Como se quem dissesse, peraí, também não tenta invadir demais meu espaço? Deixa eu escrever algumas páginas que sejam só minhas. Ah, sei lá. Eu quero escrever alguma coisa sobre esporte, eu quero escrever alguma coisa sobre bebida. Eu quero sair um pouco só eu com os meus amigos. Eu quero, sei lá, tomar conta do meu trabalho sem ninguém ficar regulando quanto que eu ganho, quantas horas eu trabalho. É como se ele decidisse que aquele livro que ele se propôs a escrever a duas mãos, ele se decide a partir daquele momento a pegar a mão dessa mulher e tirá-la do papel. Fala, não. Me deixa escrever minha história, me dá meu espaço. O que esse jovem estava fazendo? Existe uma palavra para isso que ele fez. Quando você convida alguém, você não é obrigado. Quando você deliberadamente convida, livre e deliberadamente convida alguém para escrever aquelas páginas junto contigo, e num dado momento você segura na mão daquela pessoa e a retira do papel. Como é o nome desse movimento biográfico? Como que é o nome desse movimento dentro de uma história? Presta atenção, isso tem um nome. Chama-se traição. O grande vilão da história humana chama-se traição. O que é a traição? A traição é aquela história que eu comecei a contar lá no começo, quando eu peguei aquele livro e eu falo, beleza, esse livro precisa ter tal enredo e precisa acabar assim. Eu quero concluir este livro desta maneira. Eu quero que a minha biografia tenha alguma relevância neste mundo. E você começa a escrever aquele livro. E em um dado momento você acrescenta um outro personagem principal junto de você. E caminha a partir daquele momento, só que você decide que aquele personagem principal já não deveria mais ser principal. Você o retira da história. Isso é uma traição. Isso é uma traição. Aquele jovem que eu falei pra vocês, que fez isso, que entendeu que ele precisava contar uma história, só que num dado momento ele resolveu tirar a mão daquela pessoa de lá de dentro, era eu. Eu fiz isso. Eu demorei para entender o quão grave era isso na minha vida. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você convida outra pessoa para escrever aquelas páginas junto contigo, a caligrafia imediatamente muda, porque já não há mais uma atenção só da tua mão, mas uma atenção daquela outra pessoa também. Ela escreve junto contigo. Algumas palavras são quase que só dela, outras são quase só sua, mas ambas as mãos seguram esta pena e escrevem aquelas páginas. Quando você resolve deliberadamente tirar aquela mão dali, aquilo é uma traição. O primeiro passo para a gente fazer um casamento funcionar, são vocês agora, neste exato momento, olharem um para o outro, se vocês estiverem juntos. Se vocês não estiverem juntos, talvez até uma mensagem seja necessária. Uma ligação. Não tem como você fazer o seu casamento dar certo sem esse primeiro passo. Você olhar para o outro, olhar para o seu marido, olhar para a sua esposa e declarar abertamente, eu te traí. Eu te traí. Muito provavelmente a maioria de vocês não traiu, de fato, sexualmente. Não, Jorge, eu não beijei outra pessoa. Eu não me entreguei a outra mulher. Mas traiu. É necessário que vocês saibam admitir isso. Vocês vão chegar à conclusão de que mesmo que tenha havido uma história de traição de fato naquele casamento, no casamento de vocês, ambos traíram. Ambos traíram a própria história, porque ambos quiseram escrever a história à revelia do outro. Como se o outro fosse um personagem adicional da sua história. Sabe o que é interessante da gente notar? E eu percebi isso no consultório, inclusive comigo mesmo. Todas as doenças psicológicas, psiquiátricas, elas têm um fundo de desinstalação da realidade. Todas as doenças psiquiátricas, todas, sem exceção. A depressão, a ansiedade, o transtorno borderline, todos eles têm um centro
que é uma incapacidade de declarar aquilo que de fato é a vida humana. Você não consegue falar, não, isso é, e eu sou. Você não consegue falar isso. O que é a pessoa ansiosa? A pessoa ansiosa é aquela pessoa que está tão desconexa da realidade que ela acha que as coisas vão acontecer da forma como estão na cabeça dela. Só que a realidade é completamente diferente. O que é a pessoa depressiva? A pessoa depressiva é aquela que declara movimentos da realidade que não estão acontecendo de fato. Não estão acontecendo. Ah, Jorge, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou aquilo, eu sou isso. Eu não consigo me levantar, eu não consigo fazer. Peraí, fisiologicamente aquela pessoa consegue fazer tudo isso. Fisiologicamente aquilo não está acontecendo. Mas ela se convence disso, é uma incapacidade de declaração da realidade. Presta atenção. O que eu estou tentando explicar para vocês? Quando você retira a mão de uma pessoa que você deliberadamente chamou para sua biografia, você retira a mão dessa pessoa da sua história, o primeiro movimento que vai acontecer é que você vai ser incapaz de escrever conforme a realidade. Incapaz. Porque você transformou um personagem principal num personagem secundário. Em alguém que você somente fala sobre, não alguém que conta essa história junto com você. Analisa muito a sério. Como é que você tem levado seu casamento? Seu marido? Sua esposa? A verdade é que vocês têm vivido de egoísmo. Um profundo egoísmo. Vocês se casam para que possa utilizar alguém para ser feliz. É isso que vocês estão fazendo. Vocês estão se casando para usar alguém para ser feliz. Eu vou usar essa mulher para eu ser feliz. Eu vou usar esse homem para eu ser feliz. É por isso que os relacionamentos de vocês, me perdoem a sinceridade, mas eu preciso ser incisivo agora. É por isso que o relacionamento de vocês é um lixo. É uma porcaria. Me provem que não é. Me provem do contrário. Pelo amor de Deus, me provem o contrário. Vocês não têm diálogo. O sexo não é olho no olho. Vocês fazem sexo como quem... Eu vou ter que falar essa palavra. Como quem se masturba. Não é sexo de verdade. Vocês usam um ao outro ali. Usam um ao outro como se fosse uma boneca inflável. Como se fosse um negócio de borracha. Vou falar a palavra aqui, eu vou ser cancelado. Vocês usam um ao outro. Não há conversa e diálogo. Sabe o que vocês fazem? Balanço de contas. É isso que vocês fazem ao final do dia. Balanço de contas. E aí, quanto você ganhou? Tanto. E você? Ganhei tanto. E aí, vamos juntar os dinheiros para ver se a gente faz uma viagem? Essa é a conversa de vocês. Vocês sequer são amigos. Sequer são amigos. Porque uma amizade verdadeiramente instalada na realidade é uma amizade que mira os olhos para as mesmas coisas. E devele e denole, ou seja, ama as mesmas coisas e odeia as mesmas coisas. Nem isso vocês conseguem fazer. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem demais você na sua biografia. Tem você demais. Tem excesso de você mesmo na sua biografia. É só você, você. É o meu jeito, são as minhas coisas, são as minhas atitudes. Admita. Admita. Fala pra mim, fala a verdade pra mim. Fala, eu sou narcisista. Vocês querem a minha confissão? Eu já fui narcisista. Só olhava pro meu umbigo. Eu já fui um puto de um egoísta. Que só olhava pra mim. E foi o meu egoísmo que quase matou a minha esposa. Foi o meu egoísmo que quase destruiu o meu casamento. Foi o meu egoísmo que quase matou a mim mesmo. E mesmo com toda a ciência que eu tinha, mesmo com todo o conhecimento que eu tinha, mesmo com toda a expertise que eu tinha, todas as técnicas terapêuticas que eu tinha, por conta do meu egoísmo, eu traí minha esposa. E ao trair minha esposa, eu traí a mim mesmo. Eu traí a minha história. Eu traí a minha biografia. Eu traí a Deus. Eu traí tudo aquilo que um dia eu acreditei. Vocês entendem que é como se não uma página fosse arrancada da minha biografia, mas é como se todo um capítulo inteiro fosse arrancado. Página depois de página, eu não podia mais contar nenhuma história a partir daquele momento.
É óbvio que minha vida entrou em parafuso. É óbvio que eu tinha desgraçado com tudo. Afinal, eu condenei toda a história que eu vinha contando até aquele exato momento. E eu não condenei só a minha história, não. Eu condenei também a história da minha esposa. No dia em que eu resolvo sair de casa, o livro da biografia dela também parou de ser escrito. Não, Jorge, mas ela pode continuar escrevendo a partir daqui. Pode. Mas será sempre uma biografia dependendo da minha. Não foi só a biografia dela que eu desgracei. Foi a biografia dos meus filhos. Afinal de contas, tudo muda. O papai e a mamãe faziam isso. Estavam assim, estavam assados. De repente, é só a mamãe. Aonde está o papai? Engana-se você, meu caro, que diz que é possível ser um bom pai, mesmo não sendo um bom marido. A maior e a principal das lições que você pode dar a um filho é como ser um bom marido, como ser uma boa esposa. Não tem como ser um bom pai ou uma boa mãe sem isso. Não tem como. Você pode se enganar. Pode se esforçar o tanto que você quiser. Não tem como você ser um bom cristão abandonando o seu marido ou a sua esposa. Você pode até tentar. Mas admita, no fundo, não tem como. Você fez um juramento que é incorrigível. Incorrigível. Você vai continuar sendo um homem sem história. Você vai continuar sendo uma mulher sem história. Alguém incapaz de contar a própria vida. Alguém que se parado na rua e falar assim, qual que é a história da tua vida? Você vai baixar a cabeça e vai dizer, a história de alguém que não deu certo. É só isso que te sobra. Alguém que não deu certo. Alguém que falhou. Alguém que dentro daquilo que se propôs, não seguiu aquilo que você mesmo se propôs. Não foi ninguém que te obrigou. Uma vida fadada a ter uma alcova, uma placa pregada no alto dela, escrito fracasso. Essa é a vida de quem se decide por escolher outra pessoa para estar ao seu lado. E no meio de tudo aquilo, por puro egoísmo, retira a mão daquela pessoa e diz, não, eu não quero mais. Agora eu quero do meu jeito. Eu mereço ser feliz. Sinceramente, vou te falar de 10 anos de consultório. Você não vai conseguir. Ah, Jorge, eu conheço pessoas que foram felizes sim. Que terminaram um casamento e foram felizes com outra pessoa. Em algum grau vai ter alguma euforia? Sim, sim. Em alguma forma vai ter um momento ali em que a pessoa vai poder desfrutar de alguma maneira de momentos de alegria? Vai sim. Mas vai chegar um momento da vida dela em que ela vai ter que ser obrigada a declarar, eu falhei. Sabe onde é que é esse momento? Prestem bastante atenção nisso que eu vou contar para vocês. Muitos de vocês já me viram contando isso, mas eu queria que vocês se atentassem de verdade a isso. Além de psiquiatra, eu tive a sorte, eu digo sorte, uma misericórdia da parte de Deus, de trabalhar muitos anos com UTI. Eu coordenava unidade de terapia intensiva, UTIs. E eu vi muita gente morrer. Muita gente morrer. Durante muitos anos da minha vida. Quase todos os dias vendo gente morrendo. Todos os dias eu entrava na UTI, eu via aquele monte de rostos. Alguns desesperados, outros já mais tranquilos, alguns angustiados. E eu tive a oportunidade de conversar com muita gente. A oportunidade de conversar com muita gente. E conversando com essas pessoas, eu percebi uma coisa. Haviam dois grupos muito claramente distintos. Pessoas que estavam prontos para a morte. E pessoas que não estavam prontos para a morte. Mas não estavam mesmo prontos para a morte. Pessoas estavam desesperadas pela possibilidade de não voltar para casa. E havia um traço muito nítido que separava esses dois grupos.
O primeiro grupo sabia contar a própria história com tranquilidade. Eu tive uma infância assim, uma adolescência assim, eu cresci, então eu me casei, eu tive tantos filhos, e minha esposa está lá me esperando, e meu marido está lá me esperando. Ou eu vivi um casamento bom até que meu marido falecesse. São pessoas que conseguem ter fluidez ao contar a sua história. Por quê? Porque elas sabem que a sua história é fruto de um esforço diário de se entregar pelo cumprimento do próprio dever. Ou seja, um esforço diário pela felicidade verdadeira. Não existe felicidade verdadeira fora do cumprimento do teu dever. Fora de cumprir aquilo pelo qual você foi feito para ser. Você nasceu para algo. Você nasceu com um propósito. E quando você resolve negar isso, meu caro, a primeira coisa que vai tomar conta da tua vida é uma sensação de incapacidade. Uma sensação de fracasso. Uma sensação de tristeza. Há um vazio, um buraco no nosso peito chamado tristeza. Que vai ocupando e vai se entremeando e vai arrancando as suas entranhas devagarzinho. Até que você chega na fase adulta, na velhice, e você chega diante da morte, e você olha para trás e pensa, eu vivi uma vida de merda. Eu vivi esta vida como um profundo idiota. Eu resolvi aproveitar essa vida. Eu resolvi ter uma vida de prazeres, de puro prazer. Puro prazer. Cheguei ao final da vida não tendo significado absolutamente nada. Se a sua vida não tem significado na morte, é porque ela também não tem significado em vida. Se a tua morte não significa nada, a tua vida também não. A tua vida também não. Esses dias eu conversava com um paciente. E eu perguntava a ele, é um paciente que está com a vida completamente desregrada. Completamente perdida. O negócio dele é usar droga, é viajar, enfim. Abusar do dinheiro do pai. Eu disse a ele, meu caro, é meio complicado isso que você está fazendo. E se tu morre daqui, sei lá, um mês? Como é que você aproveitaria esse último mês de vida? E ele me disse, eu aproveitaria curtindo o máximo que eu pudesse, usando tudo que eu pudesse de errado. E eu falei, ou seja, você concluiria esta vida fazendo aquilo que você fez nos últimos anos dela. Ele disse, é. Eu falei, ou seja, ninguém sentiria a tua falta. No fundo, as pessoas sentiram um alívio com a tua partida. Ele disse, é. Pois bem. Eu falei, e não te pesa viver assim? Sabendo que você é só um peso aos outros? Sabendo que a tua vontade do prazer é só um peso aos outros? Ele disse, não, não me pesa, eu não me importo com isso. Falar pra mim que ele não se importava era fácil, difícil era ele conseguir dormir depois. E esse paciente me manda uma mensagem depois, uma semana depois, dizendo, não consigo dormir. Eu disse, por que não? Porque os pesadelos não param de me açoitar. Eu falei, que pesadelos? O pesadelo de continuar sendo um peso aos outros só porque eu decidi que eu queria ter uma vida de prazer. Casamento não é um negócio que foi feito para ser prazeroso. Não sei se te contaram isso. Não foi feito para ser prazeroso. Ao contrário. Casamento foi feito para ser um negócio ralado. Esses dias eu disse uma coisa numa das aulas, uma dessas aulas especiais que a gente estava fazendo, e domingo agora na missa de Páscoa, o sacerdote lá da nossa paróquia disse a mesma coisa. É necessário que nós aprendamos em concreto a tomar a nossa cruz e ir adiante. E às vezes a nossa cruz vai ter uma pele macia, cabelos compridos, ou então uma barba grossa, espinhada, já vai estar meio careca, vai estar meio barrigudo, preguiçoso e estirado no sofá. Geralmente a nossa cruz vai ter essa forma. A minha está mais bonitinha do que essa. Às vezes a nossa cruz vai ter essa forma mesmo. É por isso que a atitude em concreto diante da cruz é uma atitude de recebê-la e abraçá-la profundamente. Tomá-la nos braços e abraçá-la, aprender a amar aquela cruz.
por entender o seguinte: aquela cruz é o meu próprio processo de salvação. É salvar a minha própria biografia. Eu entendi ao longo da minha vida que eu só salvaria a história da minha vida se eu aprendesse a amar verdadeiramente a minha esposa. Mas eu tive que aprender isso na porrada. Neste processo eu quase matei a mim mesmo. Quase destruí a vida da minha esposa e quase destruí a vida dos meus filhos. Eu quero que vocês não passem por isso. Eu estou aqui exatamente para que vocês não precisem passar por isso. Esse resgate biográfico, ele é absolutamente possível. Esse curso, a formação para casais, eu digo que ele é um curso de reconstrução do casamento. Eu menti. Ele não é um curso de reconstrução do casamento. Ele é um curso de reconstrução da sua própria vida. Da sua própria vida. Se vocês entenderem que não há como eu fazer isso de outra maneira, meu dia vai estar ganho. Jorge, mas eu não sinto mais prazer na minha esposa. Bom, eu vou ensinar como é que você faz para voltar a ter prazer nela. Tem jeito. E é mais fácil do que você imagina. Jorge, eu não sinto mais prazer com o meu marido. Eu vou te ensinar como é que faz isso. Jorge, eu não tenho mais vontade de ir para a cama. Eu vou te ensinar como é que faz isso. Jorge, eu não quero mais servir a minha esposa. Eu não a amo mais. Que você não faz ideia do que é amor ainda. Mas eu vou te ensinar como é que você faz isso. Todos esses problemas têm jeito. Jorge, a gente está com uma crise financeira. Tem jeito. Jorge, a gente não quer ter filhos. Tem jeito. Jorge, a gente não pode ter filhos. Tem jeito. Não de ter filhos, mas de corrigir isso na sua biografia. De entender o que isso significa na sua biografia. Nesse curso eu consegui resgatar basicamente tudo. Todos os problemas possíveis que podem acontecer no casamento. Só que tem uma coisa que vocês precisam fazer e isso aqui só vocês podem fazer. Que é cansar de viver uma vida medíocre. Que é cansar de viver uma vida como um idiota. Como uma idiota, como alguém incapaz de fato de contar a própria história. Alguém incapaz de querer algo que não seja só aproveitar esta vida. Eu falei lá no começo, só existe um único grupo de pessoas pelas quais eu não vou conseguir falar aqui. São aquelas pessoas que autenticamente viram pra mim e falam assim: eu só quero aproveitar essa vida, eu não quero mais nada dela. Eu vou morrer assim. Para essas pessoas, infelizmente, não há o que se fazer. Essas pessoas, assim como... Essas pessoas são aquelas que não pensariam duas vezes diante da possibilidade de entregar a verdade por 30 moedas de prata. Essas pessoas não pensariam duas vezes. Afinal de contas, qual é o preço da verdade? O mais barato possível. Eu entregaria facilmente por 30 moedas. Bom, para vocês, infelizmente, eu não consigo ajudar, a não ser que vocês se arrependam disso. A não ser que vocês decidam não colocar uma corda no próprio pescoço e ficarem incapazes de falar, de se arrepender, de querer mudar. Agora, se você quer salvar seu casamento, se você quer salvar a história da sua vida, se você quer salvar a história dos teus filhos, então eu preciso que você aceite que você não sabe fazer isso. É simples assim. É só admitir: eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Por que eu estou te falando que esse é o primeiro passo? Porque a partir do momento que você admite que você não sabe como fazê-lo, você aceita que uma outra mão toque a tua para escrever a sua biografia. Eu vou te ensinar a fazer caligrafia. Até que você saiba de novo fazer esses contornos com a mão da tua esposa, com a mão do teu marido. Jorge, deixa eu te perguntar uma coisa. O meu marido não quer mais. A minha esposa não quer mais. Talvez o meu marido ou a minha esposa seja essa pessoa hedonista que você está falando aí. Essa pessoa que tem uma biografia de pária. Uma pessoa que absolutamente ela não quer mais nada da vida. Então não tem mais jeito para mim? Vou contar um segredo. Se um de vocês se decidir a reconstruir o seu casamento, tem jeito. Basta que um de vocês decida isso.
Se ambos não quiserem, aí não há o que ser feito. Agora, se um de vocês, basta que um de vocês queira isso. Jorge, mas como assim? É porque quando a gente se decide a salvar o nosso relacionamento, e nós somos casados, acontece que figura aqui uma entidade de, agora sim, é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ou seja, há um profundo entendimento que o ser humano, que quando ele é casado, ele se entrega deliberadamente a alguém, aquilo conclui-se numa união de carne. Ou seja, significa que daquele momento em diante serão uma só carne. Serão um só corpo. E há uma força neste mundo. Uma força irremediavelmente forte que bate à porta, chamada amor. Só que o amor ele precisa ser deixado entrar. Fala, Jorge, é esse o problema. O meu marido ele não quer deixar que o amor entre. É, eu sei, eu entendo. Mas sendo você casada com ele, você consegue abrir essa porta, porque vocês são uma só carne. E eu não consigo ajudar ninguém que não queira ser ajudado, a não ser que sejam casados. Aí eu consigo ajudar uma esposa a ajudar o seu marido. Eu consigo ajudar um marido a ajudar a sua esposa. Eu consigo fazer com que um dos dois consiga salvar esse relacionamento. Trazer de volta. Jorge, como que você consegue falar que você consegue fazer isso? De onde você tirou que isso é possível? Da minha vida. Da minha vida. Eu fui este homem que ao resolver rasgar a minha biografia, ao resolver sair de casa, eu fui esse homem que disse que não queria mais. Eu fui esse homem que disse que não amava mais. Eu fui esse homem que disse que não queria mais olhar nos olhos, que não queria mais olhar na cara, que não queria mais contato, que não queria mais nada. Eu fui esse homem. Eu fui. E ao amor constrangedor dado da minha esposa, eu gosto de dizer essa frase porque talvez seja uma das frases que mais façam sentido na minha vida. Assim como Deus não desistiu de nos amar, ela também não desistiu de me amar. E assim como Deus obriga a humanidade ao amor, a minha esposa me obrigou ao amor. Me obrigou. A palavra é essa. Eu não consigo encontrar uma expressão que caiba aqui que não seja essa. A minha esposa me obrigou ao amor. De forma simples, rápida e prazerosa? Não. Para ambos, uma verdadeira tortura. Mas uma tortura que vale a pena todos os dias, nos quais eu acordo ao lado da minha mulher, Eu acordo ao lado da minha mulher, eu a olho nos olhos, eu digo que a amo. Eu levanto na minha casa, eu me encontro com os meus filhos correndo ao redor de mim. Meus filhos moram comigo a 1 segundo de mim. A minha esposa dorme ao meu lado, na minha casa. Essa estrutura, ela não tem preço. Ela vale todo e qualquer sacrifício humano. Todo e qualquer sacrifício da parte de uma biografia. Jorge, de quais prazeres você abriria mão para você ter isso? Qualquer um. Qualquer um. Presta atenção, isso aqui vale mais a pena do que qualquer outra coisa nessa vida. Eu preciso que vocês entendam isso. Não é possível ser feliz longe disso. Não é possível. Você vai viver a sua vida se enganando. Você vai viver a sua vida arrancando página depois de página da sua biografia. Você vai cessar a sua biografia, você vai parar de contar a sua história, porque não é possível contar uma história. Não é possível descrever a sua história. Não é possível ser de fato feliz sem a tua família ao teu lado. Não é possível. Não é possível. A tua vida vai ser desgraçada dali em diante. Vai ser um verdadeiro inferno, um verdadeiro deserto. Em que a única coisa que você vai conseguir ter são alguns prazeres. Prazeres que, escuta o que eu vou falar, não vão te completar. Prazeres que não vão te completar.
preciso que vocês entendam que a felicidade, ela está num lugar específico, que é fazer aquilo do qual eu me propus a ser. Buscar verdadeiramente esse caminho. Me decidir verdadeiramente por esse caminho. Não tem outro jeito. Para de ser um homem medíocre. Para de ser uma mulher medíocre. Para de querer fazer tudo do teu jeito. Tenta matar um pouquinho esse egoísmo seu. Ninguém suporta mais isso. Ninguém suporta mais isso. A tua esposa não suporta mais. O teu marido não suporta mais. Os teus filhos não suportam mais. Os teus amigos, os teus colegas, ninguém suporta mais o teu egoísmo. Essa tua vontade incessante e diária de fazer as coisas do seu jeito. Tem que ser da sua forma, tem que ser no seu tempo. Para com isso. Nós não viemos nesse mundo para sermos servidos, a gente veio nesse mundo para servir. Para de ser um peso aos outros. É necessário uma decisão biográfica. A partir de hoje eu me decido, eu não vou mais ser um peso a ninguém. Enquanto você não se decidir por isso, a tua vida vai continuar empacada. Acredite. Você pode até ter sucesso financeiro. Você pode até parecer que você tem sucesso com os amigos. Pode até parecer. Mas a verdade, meu caro, é que a tua vida não vale nada. A verdade é que se tu morre hoje, haverão mais pessoas agradecendo do que se lamentando. Se você consegue viver assim, então é porque você já está morto. Se você consegue estar bem com isso, então é porque você já morreu há muito tempo. Não há mais nada ao que se aproveitar aí. Você é só uma carcaça, perambulando, enchendo a cara de pinga, de remédio, procurando alguma forma de prazer que seja o mais superficial possível e só. Tem jeito? Tem. Mas vocês precisam querer. Eu preciso que vocês tenham duas disposições no coração de vocês. Primeiro, querer de verdade. Ter convicção nisso. A maioria de vocês aqui falam, eu quero reconstruir o meu casamento, eu quero reconstruir a minha família. Mas vocês não têm convicção. Jorge, eu estou disposto só até certo ponto. Dali pra frente eu não quero mais. Não vai adiantar. É necessário que vocês tenham convicção daquilo que querem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é admitir diante da realidade que vocês não sabem como fazer. Se vocês tiverem essas duas coisas, eu garanto. No mínimo, vocês vão se tornar seres humanos muito melhores. No mínimo. Esse é o mínimo que pode acontecer. Você se tornar um homem ou uma mulher muito melhor do que você é hoje. Muito melhor para sua família, muito melhor para os seus filhos, muito melhor para aqueles que te rodeiam. No mínimo. Na melhor das hipóteses, você vai recuperar o seu casamento. Vai trazer a sua família de volta. E vai poder voltar a contar a sua história como tem que ser contada. Sem viver uma vida medíocre. Sem viver uma vida falsa. Esse é o início, essa é a primeira live do evento Formação para Casais. Estou reabrindo ele. Formação para Casais é o maior curso e o melhor curso já feito sobre relacionamentos. Jorge, como é que você sabe disso? Porque eu pesquisei no mercado. Eu adquiri todos que tinham no mercado. Eu fui atrás deles, né? Não adquiri todos, mas eu fui atrás de todos os cursos que haviam no mercado. E uma coisa eu posso garantir para vocês. Eu fiz esse curso para que ele de fato fosse um condensado de todas as terapias que eu já ofereci no consultório ao longo de anos. Todos os argumentos, todas as formas, as técnicas que eu utilizei no consultório ao longo de anos, eu coloquei dentro desse curso. É um curso para te ensinar assim, meu marido saiu de casa, o que eu faço? Faça isso. A minha mulher saiu de casa, o que eu faço? Faça isso. Jorge, aconteceu um caso de agressão, o que eu faço? Faça assim. Jorge, eu quero reconstruir meu casamento do zero, nosso casamento é uma porcaria, o que eu faço? Faça assim. Como reconstruir o diálogo? Como reconstruir a vida sexual do zero? Do zero. Imagina que você e a sua esposa têm pelo menos 1 ano, 2 anos, 3 anos que vocês não têm relação sexual mais. Como que faz para reconstruir isso? Eu dou passo a passo lá.
Por quê? Porque eu fiz isso dar certo no consultório. Eu não estou falando aqui sobre práticas de coaches, de relacionamento. Me perdoem os coaches, mas eu preciso ser verdadeiro aqui, eu preciso ser autêntico com vocês. Eu estou falando sobre práticas de consultório, que eu aplico todo santo dia. Todo santo dia no meu consultório, casamentos são reconstruídos e renovados. Todo santo dia. É dessas práticas que eu estou falando. É disso que eu estou falando para vocês. É isso que eu quero que vocês aprendam. Esse curso, ele se destina a isso. Esse curso, ele se destina aos terapeutas, psicólogos e psiquiatras que querem atender casais. Dr. Ítalo, ele renovou literalmente o mercado de psicoterapia. Ele incrementou o mercado de psicoterapia com técnicas absolutamente novas, uma forma totalmente nova de abordar isso. E nós estamos renovando o mercado de terapias para casais. Talvez eu esteja sendo um pouco arrogante ao dizer isso, mas eu tenho motivos para sê-lo. Os meus alunos, eles estão conseguindo o inconseguível. Eles estão fazendo casais com 1 ano, 2 anos, 3 anos de divórcio reconstruírem casamentos. Pessoas com divórcio marcado voltarem atrás. Pessoas que já não conversavam há 6 meses voltarem atrás. Os meus alunos estão com as suas agendas lotadas. Os meus alunos todos os dias recebem depoimentos nas suas caixinhas, depoimentos nos seus consultórios, depoimentos nos seus WhatsApps, dizendo: meu casamento foi reconstruído. Meu casamento foi renovado. Meu casamento recomeçou do zero. Eu estou vivendo o verdadeiro amor. Agora eu entendi o que é o amor. Agora eu entendi o que é felicidade. Agora eu entendi o que é sexo. Agora eu entendi o que é diálogo. Agora eu entendi. Eu preciso que vocês tenham essa consciência. Vocês estão fazendo isso errado. Eu quero ensiná-los a fazer isso do jeito certo. É o seguinte. Essa live, o resumo dela e mais uns presentinhos, vai estar lá no grupos do WhatsApp. Vai ser disponibilizado um PDF para vocês. Esse PDF ele tem uma senha. Anota a senha. A senha é ENZO. Essa é a senha do PDF. Jorge, eu não estou no grupo do WhatsApp, então corre, clica no link da bio, lá no Instagram, corre no Instagram, vai lá no link da bio do Instagram, clica no link da bio, abre lá, bonitinho. Aí tu faz a inscrição lá, aí tu vai para dentro do grupo do WhatsApp. Aí lá no grupo do WhatsApp você vai receber o PDF dessa aula, a transcrição dessa aula, o passo a passo sobre como fazer uma biografia humana e entender o que é uma traição de fato. Amanhã eu vou ensinar para vocês como a gente recomeçar esse processo de reconquista. Como vencer essa traição. Tá entendendo? Enzo, é? A senha é Enzo. Doc, a senha é Enzo, a senha é essa. Entendeu? Eu quero que vocês corram lá no grupo do WhatsApp e coloquem a senha lá no PDF para vocês poderem desbloquear o PDF. Amanhã nós vamos falar profundamente sobre traição. Nós vamos continuar essa aula de hoje. E no terceiro dia, dia 20, depois de amanhã, nós vamos falar sobre o que é o amor. Eu quero todo mundo aqui, todo mundo. De novo, se você quer fazer um ato de caridade, se você ama alguém que você sabe que está precisando disso, encaminhe essa live. Muitas das vezes nós não sabemos como ajudar as pessoas, mas a gente consegue encaminhar alguém que saiba. Modéstia à parte, eu sei. Eu sei porque eu vi isso acontecer no meu casamento. Eu sei porque eu vi isso acontecer no meu consultório. Centenas e centenas de vezes. Então, esse é o meu convite para vocês. Entrem lá. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Jorge, quando é que vai ser disponibilizado o curso? Quando é que vai sair a formação para casais? Dia 20 a gente abre a venda do curso. Né? Esse curso, como eu falei, vão ter muitas surpresas. Irrecusável. O pessoal está perguntando, já acabou? Não, acabou assim, né? Acabou a live de hoje. Hoje foi só uma introdução. Eu só queria fazer uma introdução para vocês. Amanhã, mesmo horário, às 20 horas. E depois domingo, mesmo horário, às 20 horas. Eu quero vocês comigo. Para que a gente possa conversar amanhã sobre como vivenciar essa traição. Eu falei domingo, né? Um dia que eu tô com a cabeça, quarta-feira. Então, hoje, segunda, amanhã, terça-feira, às 20 horas e quarta-feira, às 20 horas, a gente faz o lançamento. Tá bom? O pessoal falando, façam o curso, pelo amor de Deus.
Espero vocês lá. Um beijo grande no coração de vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.